Há dias em que acordo já cansado, como se a noite tivesse levado embora mais do que o sono pudesse devolver. É um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas de algo mais profundo. Um esgotamento invisível. E o mais inquietante é que por muito tempo eu não fazia ideia de onde essa drenagem vinha. Tentava culpar o trabalho, as pessoas, o mundo. Mas o que me sugava não estava fora. Estava dentro, num lugar onde quase ninguém olha. A mente, com seus pensamentos incessantes, cria uma maré constante que nunca recua. É nela que desperdiçamos nossa energia vital. Revivendo o passado, antecipando o futuro, tentando controlar o que nunca esteve sob nosso domínio. E nesse esforço de manter o mundo sob vigilância, esquecemos o que é simplesmente ser. A energia que nos sustenta se perde nas histórias que contamos a nós mesmos. Eu precisei me esvaziar para perceber o óbvio. Não é a vida que nos esgota, é a resistência à vida. Cada pensamento que não aceitamos, cada emoção que tentamos reprimir, cada papel que assumimos para agradar alguém, são pequenos furos por onde nossa energia se esvai. Estamos constantemente tentando sustentar uma imagem de nós mesmos, e é isso que cansa. Mas há um outro caminho. Um caminho que não exige mais esforço e sim rendição. Quando nos voltamos para o silêncio, quando paramos de lutar contra o que é, a energia retorna. Não como algo que precisamos conquistar, mas como aquilo que sempre esteve ali, esperando que parássemos de fugir. E é sobre isso que quero falar. Sobre essa energia invisível que nos drena, sobre o que realmente a causa. E sobre o poder que nasce quando paramos de nos identificar com tudo o que nos consome. Há uma energia silenciosa sendo drenada de nós a cada instante, e quase ninguém percebe. Ela se esvai na forma de pensamentos incessantes, como pequenas correntezas que nunca cessam. Pensar se tornou o nosso modo padrão de existir, e é exatamente por isso que estamos exaustos. A mente cria uma história interminável, comentando tudo o que vê, lembrando o passado, projetando o futuro, e cada pensamento é como um fio de energia que se estende para fora do presente, deixando o corpo aqui, mas levando a consciência para outro lugar. Eu vivi assim por anos, acreditando que pensar era viver. Até perceber que a mente, quando não está sob o olhar da consciência, age como uma máquina autônoma, sugando vitalidade. Ela cria preocupações, repete cenas, busca soluções para problemas inexistentes. E o corpo sente o peso nos ombros, o cansaço ao acordar, a falta de silêncio interior. Tudo isso é o preço de uma mente sem pausa. O curioso é que a mente acredita estar ajudando. Ela quer resolver, controlar, entender. Mas o paradoxo é que quanto mais ela tenta fazer sentido da vida, mais nos afasta da própria vida. A mente não pode tocar o agora, só pode pensar sobre ele. E enquanto pensamos sobre o agora é perdido. A energia vital, aquela sensação vibrante de estar realmente vivo, é drenada nesse processo. Há uma sutileza aqui. Não se trata de eliminar o pensamento, mas de perceber o espaço entre eles. Esse espaço é presença. Quando a consciência se volta para observar o pensamento, algo muda. O pensamento perde o poder de sugar energia, porque já não é mais o dono do palco, é apenas uma nuvem passageira. Nesse instante, a energia começa a retornar, silenciosa, natural. Lembro-me de um momento simples. Eu estava lavando uma xícara, e pela primeira vez senti a água escorrendo pelos dedos, o som, a textura. Não havia pensamentos, só havia o instante. E ali percebi algo que livros e teorias jamais poderiam me ensinar. O pensamento constante é a raiz da exaustão. A presença é a fonte da energia, e é nesse espaço entre o pensamento e o silêncio que a transformação começa a se revelar, nos conduzindo para algo ainda mais sutil. O ego não é uma entidade má, mas uma estrutura mental construída para proteger uma ilusão. Ele se alimenta de forma contínua da necessidade de ser alguém importante, certo, reconhecido. O problema é que essa necessidade é infinita. O ego nunca está satisfeito, e quanto mais tentamos alimentá-lo, mais ele suga. É como um buraco negro. Quanto mais energia lançamos nele, mais ele quer. Ele vive de comparações, de vitórias ilusórias, de ofensas guardadas, e cada uma dessas pequenas batalhas drena silenciosamente o que há de mais vital em nós. Por muito tempo, eu me confundi com essa estrutura. Eu era o papel, o nome, as conquistas, as opiniões. Quando alguém discordava de mim, eu sentia uma fisgada no peito, como se precisasse defender minha existência. Mas na verdade, nada precisava ser defendido. O ego cria um eu separado justamente para poder lutar.
e nessa luta, consome tudo o que encontra. Ele é o ruído que impede o silêncio de florescer, a máscara que impede o ser de respirar. Há uma forma sutil de perceber quando o ego está sugando energia. O corpo se contrai. Surge uma tensão, uma pressa, um desejo de provar algo. É como se o ego gritasse: olhem para mim, mesmo que de forma inconsciente. Nesses momentos, a energia vital se desloca do ser para a performance, da presença para a persona. Tudo se torna esforço. E o esforço constante é exaustão disfarçada de propósito. Perceber isso não significa combater o ego, porque combater é o próprio jogo dele. Significa apenas vê-lo com clareza. Quando a consciência observa o movimento egóico sem julgá-lo, ele perde força, como uma sombra exposta à luz. Essa simples percepção já é libertadora. O ego precisa de resistência para existir, e sem resistência, ele murcha. Em algum ponto do caminho, notei que o verdadeiro poder não está em ter razão, mas em estar presente. Quando a consciência se ancora no agora, o ego não encontra alimento. A energia que antes era sugada pelo drama da identidade começa a fluir livremente, trazendo leveza, clareza, serenidade. É nesse espaço que a vida volta a pulsar. E quando deixamos o ego de lado, surge outro tipo de vício mais sutil, aquele que mora nas emoções que insistem em se repetir. Existe uma estranha atração pela dor emocional. Algo em nós parece se alimentar dela, como se o sofrimento fosse uma forma de se sentir vivo. Já reparou como o corpo reage quando uma lembrança dolorosa surge? O peito aperta, a respiração muda, a mente começa a girar ao redor da mesma história. É como uma pequena chama que, em vez de se apagar, cresce a cada pensamento repetido. O drama emocional é um vício, e como todo vício, ele consome a energia que poderíamos estar usando para criar, amar ou simplesmente estar em paz. Durante anos, observei como a dor se tornava identidade. Eu sou aquele que foi ferido. Eu sou aquele que foi injustiçado. Essas narrativas pareciam dar um sentido à existência, mas era um sentido construído sobre o sofrimento. A mente se acostuma ao sabor do drama. Ele dá algo para pensar, algo para sentir. E o corpo condicionado responde com as mesmas descargas químicas, criando dependência. Assim, o vício emocional se repete como um ciclo invisível. A energia drenada nesse processo é imensa. Cada vez que revivemos um conflito antigo, é como se estivéssemos tentando extrair vida de um acontecimento que já morreu. A dor é reencenada, a mente se retroalimenta e o corpo paga o preço. Poucos percebem o custo energético desse hábito. Não é apenas psicológico, é físico, vibracional. A vitalidade se esvai, o rosto se contrai, o olhar perde brilho. Tudo porque o corpo emocional aprendeu a buscar intensidade, mesmo que venha do sofrimento. A consciência começa a despertar quando observamos o drama sem nos fundir com ele. Quando reconhecemos, isso é apenas uma emoção passando, não quem eu sou. Essa simples mudança de perspectiva quebra o ciclo. O vício emocional não desaparece de um dia para o outro, mas perde o domínio. A energia antes consumida pelo ressentimento começa a retornar, não com força, mas com leveza. O corpo se torna mais calmo, o coração mais silencioso. Aprendi que o verdadeiro poder emocional não está em controlar as emoções, mas em permitir que elas venham e se dissolvam na presença. Nenhuma emoção consegue sobreviver por muito tempo quando é observada conscientemente. Ela precisa da mente para se manter viva. E quando a mente se cala, o drama se desfaz. E nesse espaço de quietude, começa a surgir algo novo, uma energia diferente. Não mais drenada, mas restaurada. É a energia da presença, que se renova sem esforço. Existe uma energia que não precisa ser buscada, conquistada ou acumulada. Ela simplesmente está aqui, silenciosa, esperando ser notada. Chamo isso de presença. Quando o pensamento se aquieta, mesmo que por um breve instante, sentimos algo que não pode ser descrito, apenas vivido. Uma vibração sutil, viva, serena. Essa é a energia que renova, porque não vem de fora, vem do próprio ser. Ela não se desgasta, não depende de circunstâncias, não é afetada por perdas ou ganhos. É pura existência consciente. Percebi isso um dia sentado num banco de parque. Não havia nada de extraordinário acontecendo. As pessoas passavam, o vento soprava, o sol tocava o rosto, e de repente, um silêncio interior tomou conta. Não um silêncio vazio, mas pleno. Tudo parecia banhado por uma mesma luz, e naquele instante não havia mais eu observando.
Havia apenas a vida sendo o que é. Senti uma energia suave, limpa, como se tivesse tirado um peso invisível das costas. A mente tenta reproduzir essa sensação, transformá-la em técnica, método, caminho. Mas a presença não pode ser ensinada, só reconhecida. Quando a consciência se volta para o agora, a energia se renova automaticamente. É como um lago que se purifica quando a água deixa de ser agitada. O simples ato de estar presente é por si só cura. Não uma cura que vem do esforço, mas da rendição. A presença nos liberta da identificação com o tempo. O tempo é o principal ladrão de energia, porque ele vive no pensamento, não na realidade. Ontem e amanhã são formas mentais, e nelas deixamos pedaços de nossa força vital. Quando retornamos ao instante presente, todo esse poder disperso começa a voltar para casa. E essa casa é o agora. Com o tempo, percebi que viver presente não significa viver devagar ou se afastar do mundo, mas estar inteiro em cada ato, beber água, ouvir alguém, caminhar. Cada gesto se torna uma meditação natural. A energia flui, o corpo relaxa, a mente se torna clara. É nesse estado que a vida se renova em tempo real, sem esforço algum. E, paradoxalmente, quanto mais nos enraizamos na presença, mais percebemos o quanto nos perdemos tentando ser o que os outros esperavam que fôssemos. É curioso como, sem perceber, começamos a nos moldar ao redor das expectativas alheias. Desde cedo, aprendemos a ser o que agrada, o que é aceito, o que se encaixa. E nesse processo sutil de adaptação, perdemos contato com a energia mais autêntica que existe, a nossa própria presença. A mente, desejando aprovação, começa a se ajustar. E a cada pequeno gesto de disfarce, uma fração de energia se esvai. Ser o que o outro espera é uma das formas mais disfarçadas de exaustão espiritual. Eu vivi muitos anos tentando atender ao olhar dos outros, ser compreendido, amado, respeitado. Mas percebi que esse esforço era uma troca injusta. Entregava energia vital em troca de aceitação temporária. É um jogo invisível em que o eu verdadeiro se esconde e o eu social se sobrepõe. E o preço disso é alto. A energia vai embora lentamente, como areia escapando entre os dedos, até que um dia, o cansaço existencial se instala sem motivo aparente. A identificação com o outro é uma forma de fuga do agora. Quando estou tentando agradar alguém, não estou presente. Estou dividido entre o que sou e o que devo parecer ser. Essa divisão interna cria atrito, e o atrito é o que gera o desgaste. Nenhuma máscara é leve. Ela pesa porque exige manutenção constante. Pensar antes de agir, prever reações, controlar impressões. O ego chama isso de inteligência social. Eu chamo de cansaço psicológico. Há uma grande liberdade em simplesmente permitir-se ser. Quando não há necessidade de agradar, a energia começa a circular de forma natural. O corpo se solta, a voz se torna verdadeira, o olhar ganha calma. É como se uma represa se abrisse, deixando a vida fluir novamente. O outro pode até reagir. Alguns se afastam, outros se aproximam. Mas isso já não importa, porque o centro energético volta a estar dentro, não fora. E foi assim que percebi. A verdadeira presença é autossuficiente. Ela não busca reflexo no outro porque já se sabe inteira. Nesse estado, a energia não é sugada, ela irradia. E quanto mais irradiamos autenticidade, menos nos tornamos esponjas das energias alheias. Somos o espaço, não o conteúdo. E quando a energia volta a ser nossa, quando o ruído externo já não domina, algo ainda mais profundo começa a emergir. O poder silencioso que protege e sustenta tudo. O silêncio interior. O silêncio é um mistério que poucos compreendem. Muitos pensam que é ausência de som, mas o silêncio verdadeiro é presença em estado puro. É a frequência mais alta que existe, porque nela não há resistência, nem defesa, nem busca. É nesse espaço silencioso que a energia do ser se reorganiza, se expande e se protege naturalmente. Não há nada a fazer, apenas permitir que o silêncio te envolva. Ele não é vazio, é plenitude sem forma. Durante boa parte da vida, eu temia o silêncio. Achava-o desconfortável, como se algo estivesse errado quando o mundo parava de falar. Mas com o tempo percebi que o desconforto não vinha do silêncio. Vinha do ruído interno que ele revelava. O silêncio é como um espelho limpo. Ele mostra tudo o que está em desequilíbrio dentro de nós. E é por isso que,
Quando o aceitamos, ele se torna o mais poderoso escudo energético que existe. O silêncio não se defende, e por isso nada o atinge. Quando alguém te envia raiva, julgamento ou caos, o silêncio interior os atravessa como o vento passa por entre as montanhas, sem resistência, sem colisão. Essa é a verdadeira proteção energética. Não reagir, não se identificar, não absorver. O silêncio dissolve qualquer energia que não esteja em sintonia com ele, simplesmente por existir. É uma força invisível e inabalável. Descobri que posso carregar esse silêncio comigo mesmo em meio ao barulho. Não é preciso ir a um mosteiro ou se isolar. Basta permanecer consciente do espaço entre as palavras, do intervalo entre um pensamento e outro. Aí mora o silêncio. Quando o percebo, sinto o corpo se alinhar, a respiração se aprofundar e algo em mim diz: você está de volta. O mundo pode continuar ruidoso, mas dentro de mim há uma quietude que nada pode violar. E então compreendo. O silêncio não é apenas um estado, é uma presença viva que regenera, limpa e protege. Ele é o lar da alma, o ponto onde nenhuma energia se perde. No silêncio deixamos de ser sugados pela forma e nos tornamos espaço. E é justamente desse espaço que nasce o que há de mais puro e eterno. A consciência que observa tudo. E quando mergulhamos profundamente nesse silêncio, atravessando todas as formas, chegamos ao que sempre esteve ali, o retorno à consciência pura. Chega um ponto em que todas as buscas cessam. A mente se cansa de procurar, o ego se exaure de lutar, as emoções perdem o apelo do drama. E o que resta é algo simples, mas indescritivelmente vasto: consciência pura. Não é algo que conquistamos, é o que sempre fomos. A energia que antes se dispersava tentando ser alguém, agora repousa no ser. É como se toda a luz que antes apontava para fora voltasse a brilhar a partir de dentro. Nesse estado não há esforço, não há perda, não há medo de drenagem. Tudo simplesmente é. Quando tocamos essa consciência, até por um instante, percebemos que ela não é pessoal. Ela não pertence ao eu, nem tem fronteiras. É o pano de fundo sobre o qual todos os pensamentos, emoções e experiências aparecem e desaparecem. A mente tenta entender, mas não pode, porque ela é apenas um reflexo dentro dessa vastidão. Essa é a energia que jamais se esgota, porque não vem do tempo nem da forma. Ela é o próprio fluxo da vida, anterior a tudo. É curioso como nesse ponto, a dualidade entre energia boa e energia ruim perde o sentido. Nada pode realmente nos sugar quando já não há mais um alguém a ser drenado. A consciência observa o jogo das formas com serenidade, sabendo que nada disso a toca. É como o oceano e as ondas. O oceano não é afetado pelo movimento da superfície. Assim também é o ser, imóvel, imutável, silenciosamente pleno. Perceber-se como consciência não é um estado místico reservado a poucos. É o retorno àquilo que é mais natural. Quando o reconhecimento acontece, a energia volta a fluir de maneira espontânea, sem interrupções. O corpo se torna veículo, não prisão. O pensamento, ferramenta, não tirano. O mundo continua o mesmo, mas a percepção muda completamente. A energia já não é drenada, porque a fonte foi reencontrada. E é então que compreendemos o paradoxo final. Não é o mundo que suga nossa energia, é a identificação com aquilo que não somos. Quando deixamos de resistir, o fluxo retorna. O simples ato de ser consciente do ser é, em si, o estado de plenitude. Tudo o que buscávamos do lado de fora estava. O tempo todo aqui, na quietude que observa, na consciência que permanece, na vida que simplesmente é. E assim, o ciclo se fecha, não com um fim, mas com um retorno à energia que nunca nos deixou, apenas estava esquecida sob o ruído dos pensamentos e o peso das formas. No fim, tudo se resume a lembrar o que sempre esquecemos. Nada do que somos pode ser drenado. O que se perde é apenas o que nunca foi real. As máscaras, os papéis, os pensamentos que tentam substituir o ser. Quando a consciência desperta, a energia deixa de ser algo a ser protegido e passa a ser algo que simplesmente flui. O silêncio, a presença e a rendição não são práticas, são o retorno para casa. A frase que ecoa em mim é simples, mas contém tudo. Não é o mundo que me drena, é o que eu acredito ser. Quando isso é visto, a energia volta, a vida se ilumina e o agora se torna suficiente.